Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, retornando à nossa aula 3 sobre alinhamento de direção. Bom, vamos iniciar com um tema que é difícil de consertar. Não é fácil consertar, pessoal. O cliente. Estão dando risada aí do outro lado, né? É verdade. Essa pecinha aí é difícil de arrumar, hein? Não é fácil não, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o cliente para vocês, tá? Lógico, alguns detalhes, algumas dicas, né? O quanto é importante conversar, tá? E principalmente, né? Gerar confiança perante o cliente. Ainda mais na hora do alinhamento, né? E já se tem o quê, pessoal? Pesquisa pela internet. Reclamações sobre cambagem de carro. É um absurdo. Pessoal, é absurdo a quantidade que tem de pessoas reclamando que foi cobrada a cambagem, não autorizou, não sabe o que é isso, será que isso é engana-trouxa? Coisas do gênero. Então temos que o quê? Analisar para na hora que passar para o cliente que realmente precisa uma correção, precisa algum ajuste, mostrar para ele que isso é verdade. Não é uma picaretagem, é uma verdade realmente. Ou seja, o carro tem algum problema. Pessoal, e é assim. Quando o carro tem problema, é fácil de mostrar para o cliente. Não é difícil. Ainda mais em alinhamento de direção. Não é nada difícil, pessoal. Muito pelo contrário. É até bem simples, diga-se de passagem. É bem simples mostrar para ele que tem que alinhar tal item, tem que mexer em tal item. Então vamos lá. O cliente. Qualquer custo acima do combinado deve, antes de tudo, ser avisado para o cliente. Ou seja, se temos um valor fixo para os serviços de balanceamento e alinhamento, a necessidade de outros serviços deve ser feita. Tem que fazer o que então? Mostrar. No Brasil, normalmente é o quê? Balanceamento e alinhamento tem preços ali, ó, fixos. Às vezes até chamativos para o cliente, né? Alinhamento, R$10. Meu Deus do céu, imagina. Fazer um alinhamento é R$10. Tem que fazer o que depois? Como que vai pagar a hora do funcionário? O espaço físico que está lá ocupando, né? Um box da oficina, né? Até é um box e meio, né? Vamos colocar assim, energia elétrica. O cafezinho que o cliente vai tomar enquanto alinha. Ferramentas. Como que vai pagar? Não consegue. Quem vende o alinhamento é R$10 vai ter que inventar alguma coisa. É aí que é o problema. Quando o cliente vai atrás de preço, é aí que é o problema. Não é melhor valorizar o alinhamento, cobrar um valor real, um valor de o trabalho que se tem para alinhar, para poder o quê? Poder cobrar e não ter que inventar nada. Não é melhor? É até mais lucrativo isso para a oficina. Tá? Veja aí, na rua, alinhamento de R$20, alinhamento de R$30. Pessoal, no mercado, pelo menos comigo, na oficina, com amigos, o alinhamento é R$55, R$50, essa faixa. R$50 ou R$55 só o alinhamento. Poxa, a vida é cara, assusta. Não, não é caro. Quanto tempo demora para alinhar um carro? Poxa, vão ali bons minutos, tá? Qual a qualidade do técnico para alinhar um carro? Opa, bem alta, muito capacitado. E o equipamento é caro? É muito caro. E o espaço físico que o alinhamento ocupa é grande? É grande, é caro também. Então é melhor se cobrar um valor real do que ficar inventando coisas depois. Tá? Bom, primeiro, o cliente tem que estar ciente que o alinhamento
custa tanto, o balanceamento custa tanto. Tá? Como que você cobra uma roda torta? Você vai balancear o carro, tira as 4 rodas, coloca na balanceadora, 3 do balanceamento legal, uma está torta. Você vai explicar para o cliente, vai marcar aquela roda com um giz, com uma tinta. Esta roda está torta. Não foi possível balanceá-la. Eu até tentei, mas não foi possível. E aí, você vai cobrar o que do cliente? 3 balanceamentos ou 4? Na sua cabeça, vai cobrar o quê? 4 balanceamentos, né? Na cabeça do cliente, qual é? Ah, se eu vou ter que trocar aquela roda porque ele não balanceou. Então eu só pago 3. Ah, é? Olha a explicação. Poxa vida, meu cliente. Mas para que eu visse que essa roda está empenada, eu tirei ela do carro, levei para o equipamento, limpei a roda, fiz as medições, comecei a colocar peso. Não deu certo. Não vai dar para balancear. Ou seja, eu tive um trabalho em tudo isso. Então, eu vou cobrar realmente os 4 balanceamentos. Tá? Então, tudo tem que ser combinado antes. Tá? O alinhamento, se tem um valor fixo normalmente. Eu falei, 50, 55 reais, alguns cobram 40. Tá? E o balanceamento é preço fixo. Começou a alinhar. Tem uma cambagem, ou um caster para corrigir. E não tem jeito. Não é parafusinho de pivô ou arruela de tensor. Vai ter que ser cobrado um extra. O que você vai fazer? Vai imprimir o relatório com os valores ideais e o valor do carro. Vai pegar a caneta marca-texto e vai mostrar, marcando onde está errado. Ó, era para estar de -3 a mais 3 graus. Olha, está com mais 4 graus e 50 minutos. Mostra onde está errado. E aí sim, ó, para que eu possa corrigir esse ângulo, vou ter que fazer tal correção. Vai custar tanto. Pessoal, a regra é clara. Tem que ser claro para o dono do carro, tá? Todos os problemas do carro. E o que mais? Ah, eu não quero fazer nada, só alinhamento. Bom, o alinhamento não vai ficar perfeito, porque existem ângulos errados. Eu posso até ajustar a convergência, divergência, só que tal ângulo, ou do camber, ou do caster, vai ficar fora. Não vai ter jeito. Tá? Então, pessoal, tem que explicar realmente. Uma coisa são os itens fixos. Outra coisa são os serviços que vão aparecer quando você vai fazer o alinhamento de direção. E aparece, né? Querendo ou não, aparece bastante. Bom, as explicações. Onde é mais fácil explicar? Com o carro assim, ó. Ou na rampa, né? Ou no elevador pantográfico. É ali, ó. Na hora do crime, né? Na hora que está fazendo o gol. Não pode abaixar o carro e depois explicar. Não. Tem que ser já no momento ali com o carro no alinhamento. Então, explicações. Nessa hora, entra o relatório com os corretos ângulos recomendados pelo fabricante do veículo e a comparação com os resultados do veículo. Se não for possível a correção, então devemos fazer o quê? Se não dá para corrigir no alinhamento, não tem ali o que regular, o que a gente vai ter que fazer? Outro orçamento para o cliente. E aí explicar, ó, se você não fizer a cambagem, não corrigir o caster, os ângulos não vão ficar corretos. Eu vou até deixar o veículo alinhado na questão de convergência, divergência, mas todos os ângulos não estarão corretos. Poderá ter desgaste de pneu irregular, dirigibilidade incorreta, né? Puxa para um lado, puxa para o outro. Teremos problemas. E aí se faz o quê? Um novo orçamento, pessoal. A necessidade de um serviço extra, como uma cambagem ou caster, né? Devemos avisar o cliente e orientar que esta é uma falha oculta.
Ou seja, uma falha que não fora possível identificar antes. E isso é totalmente legal. Pessoal, por lei, falhas ocultas são totalmente passíveis de complemento de orçamento. O que a gente não pode bater o pé, né? Assim, não, você já cobrou o alinhamento X, o balanceamento X, só vou pagar isso. E o carro vai ter que ficar bom. Não, também não é assim. O cliente sempre tem razão, tá? Desde que ele tenha razão, pessoal. Não é assim. O cliente é o rei. Não é assim. Ele manda tudo. Não é assim. Chama-se falha oculta. Ou seja, como você, a olho nu, ia saber que aquele carro está com uma cambagem errada? Como? Só na hora do alinhamento. Então você vai cobrar o alinhamento, já cobrou o balanceamento, aí viu a falha oculta e vai chamá-lo para explicar. Essa falha não tem como enxergar. Está torta a longarina do carro. Tá? Chama-se falha oculta. Falha oculta, até mesmo, pessoal, pelo Código de Defesa do Consumidor, é passível de complemento de orçamento. É que você faz? Complementa o orçamento. Aviso, o alinhamento eu cobrei tanto, o balanceamento tanto, vai ter que fazer uma correção de ângulo em tal lado e eu vou cobrar tanto. Pronto. Ele não quer fazer? Aí já é outra história. Né? Aí vamos ter que nos precaver, fazer um relatório para ele assinar, tá? E já entregar aquela via lá, que eu mostrei e falei para vocês, né? Sobre o antes e depois. Tá? E ele vai pagar o alinhamento, vai pagar o balanceamento, não quer fazer a cambagem, né? A correção? Paciência. Né? Mas ele está ciente que isso não era possível identificar antes. Como eu falei para vocês, pessoal, até mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso chama-se falha oculta. Não dava para enxergar antes da desmontagem, tá? Essa ilustração é um barato, né? Gera polêmica, né? E é para gerar mesmo, né? Correção para positivo. Pessoal, o que está fazendo aí, né? Esse guincho, né? Vamos dizer, não é um guincho, né? É um ciborgue, né? É um ajustador hidráulico. O que ele está fazendo aí no carro? Ele está empurrando, tá? A coluna do amortecedor, né? Do sistema McPherson, em relação ao cubo. Onde ele está preso no cubo? Nos parafusos da roda. E ele vai torcer alguma coisa. Será que ele vai conseguir torcer a coluna do amortecedor? Ou ele vai estragar o rolamento da roda ali no seu cubo? Qual que é o mais fácil de danificar ali, pessoal? Eu acredito que é o rolamento, né? Então, esses dispositivos hidráulicos são um problema sério. Esse tipo de correção é bem rápido de ser efetuado. E é muito comum no dia a dia das alinhadoras brasileiras. Se cobra um valor X extra para esse serviço fora do preço do alinhamento básico. Bom, tem uma outra foto aqui, né? Um complemento. Agora, ao contrário, correção para negativo. Em vez de empurrar, vai puxar, né? Muda o ângulo agora, tá? Para correção. Tá? Que é o quê? Essa forma de correção de cambagem é chamada vai e volta. Por que vai e volta? Ou seja, puxando ou empurrando a coluna do amortecedor, pode torcer. Realmente, você vai tentar forçar. Pessoal, forçar frio ali. O que vai acontecer? Pode voltar rapidamente. O metal não está ali para isso, para ser torcido. Ele está para trabalhar na vertical, não para torcer. Quando torce, ele tende a voltar. Tá? Além da conhecida falha prematura, né? Ou às vezes quebra na hora, o rolamento de roda dianteira. Às vezes estraga o amortecedor dentro da coluna do amortecedor. Dentro, pessoal, estraga. Empena o amortecedor.
tá? Vaza fluido, vaza o óleo do amortecedor. Então é muito sério. Tomar muito cuidado. Quando tem problemas, temos que fazer o quê? Uma correção de ângulo de longarina, ângulo de monobloco, tá? É um serviço, pessoal, chamado de alinhamento técnico. Alinhamento técnico não é você torcer a coluna do amortecedor. Isso não é um alinhamento técnico. Isso é uma cambagem forçada no carro. Uma cambagem que pode voltar ali, ó, dentro de alguns dias, volta para o que estava antes. Uma cambagem forçada que pode estourar um rolamento de roda dianteira. Que pode danificar um amortecedor. Ou seja, não é uma coisa legal de se oferecer para o cliente, de se fazer no dia a dia. Tá ok? Bom, depois das correções dos ângulos, tudo mais, o que temos que fazer ainda? Temos que fazer ainda na rampa do alinhamento, o quê? Ou no elevador pantográfico, apertar tudo, pessoal. Está toda a suspensão ali, é vulnerável, ó. Aperta a contraporta do terminal de direção, confere as coifas da caixa, aperta pivô, aperta a bandeja, bieleta. Pessoal, está tudo ali vulnerável. É só passar a chave. É só apertar tudo. Vale a pena reforçar sempre esse tema. Belezinha? Muito bem. Vamos àquela foto legal da valeta, né? Do alinhamento. E a mais uma dica aqui da nossa aula. Dica. A garantia do serviço de alinhamento de direção deve ser dado em tempo, ou seja, 90 dias, que é o que a lei pede. Mas para isso, podemos colocar ali instruções como perda de garantia em caso de colisões, em caso de buracos ou troca de peças. Para não ter dor de cabeça, 90 dias, pessoal, raramente vai voltar o carro com problema. Dá os 90 dias e não crie nenhum empecilho ali, tá? Porque sempre dá pano para manga para discussões, tá? Numa reclamação, refaz o alinhamento, tá? É melhor fidelizar o cliente do que, né, transformar isso, né, numa inimizade, o que nunca é legal para nós, tá ok? Perguntinha da nossa aula. A calibração dos pneus altera o alinhamento de direção? Será que pressão de pneu altera alinhamento? Sim, né, pessoal? Por isso deve ser feito semanalmente. Recomende o seu cliente. Quer ser um bom alinhador ou quer trabalhar com uma boa empresa que faça o alinhamento? Verifique o seguinte. Na hora que vai alinhar o carro, se ele tem ali um bico do ar perto da rampa de alinhamento ou do elevador pantográfico. Opa! Se você viu ali um equipamento para calibrar, né, o calibrador de pneus ali, ótimo. Quando for alinhar o carro, verifique se antes de alinhar, ele calibra os pneus. Olha, se ele calibra os pneus antes de alinhar o carro, já começou muito bem esse alinhador. Pessoal, vai alinhar o carro, qual é a primeira coisa? Calibrar os pneus. Como que eu vou alinhar um carro com o pneu descalibrado? É inaceitável. Pense nisso. Se você já tem alinhador aí na sua oficina, pense nisso, que é muito importante, né? Ter essa avaliação e entender legal o que é e o que não é possível e necessário no nosso dia a dia. Muito bem, alunos do MEC, vamos ao nosso plantão de dúvidas. Bom, fiz aqui uma pequena coletânea sobre as dúvidas mais comuns sobre o alinhamento de direção. Tá? O que eu devo fazer quando troco determinada peça? Vou trocar pivô. Tem que alinhar? Tem. Bandeja? Tem. Pneu? Tem. Terminal de direção? Tem. Braço axial de direção? Tem. Fiz o reparo na caixa de direção? Tem. Batente de amortecedor? Tem. Amortecedor? O amortecedor em si não altera o alinhamento, tá? Então, o amortecedor em si, ele não altera o alinhamento, pessoal.
tá? Mas claro, quando você troca o amortecedor, geralmente você já troca a batente, né, os coxins superiores, aí sim tem que fazer o alinhamento. Mas o amortecedor, só o amortecedor, não altera o alinhamento. Vai, um exemplo. Amortecedores que são simples de trocar, tá? Como Fusca, Kombi, que você não tem que desmontar nada grande na suspensão. Altera o alinhamento? Claro que não altera. Tá? Então, o amortecedor em si não altera. É que geralmente se troca batente, vai verificar outras coisas, e aí tem que alinhar. Mola helicoidal. Altera alinhamento? Altera. Tem que alinhar quando troca mola, ou feixe de mola. Mexi na traseira. Tem que alinhar a dianteira? Tem que alinhar. Você mexe na altura do carro. Vou trocar as bieletas. Tem que alinhar? Não. A bieleta já não altera o alinhamento. Barra, né, de torção, né, o estabilizador, barra estabilizadora. Tem que alinhar? Não. Não altera o alinhamento. Tá? Então, numa maior parte, os itens alteram o alinhamento. Alguns não alteram. Basta analisar o que eles fazem. O que é função deles lá no veículo. Tá ok? Muito bem? Ok. Para finalizar, então, mais essa minissérie sobre alinhamento, né? Teremos ainda continuação do assunto Undercar. Semana que vem, caixa de direção, parte 1. Obrigado por nos acompanhar aqui no seu Universo do Mecânico. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.